Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo de número 5 e o subtítulo é A Melancolia. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos pedindo a Deus que harmonize esse nosso momento para um melhor aproveitamento das lições de hoje, pedindo a harmonização da nossa casa espírita, bem como dos demais segmentos religiosos, harmonizando os hospitais, os albergues, os asilos, as creches, harmonizando os profissionais da saúde que estão num trabalho belíssimo frente à pandemia, bem como a harmonização da nossa humanidade que passa por esse momento tão turbulento. Jesus amigo, companheiro de todas as horas, rogamos ao teu coração generoso que nos auxilie neste momento. E nada melhor que orarmos em conjunto a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É o que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão ou abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Assim nos fala François de Geneve, em Bordeaux, no início desse nosso capítulo sobre a melancolia. Desde Hipócrates, a medicina estuda a depressão, chamada na antiguidade de melancolia. Os gregos supunham que uma disfunção hepática produzia os quadros de depressão. Seria o acúmulo de uma bile negra, resultando então a melancolia. Ter sensações de desânimo, impotência e tristeza são comuns no mundo de provas e expiações, de acordo com o nosso Evangelho. A obra nos diz que essas sensações de melancolia são comuns em nossos espíritos. É o anseio dele na liberdade que se encontra no plano superior. A mensagem tem 2 parágrafos e é bem compacta, mas de grande beleza. E eu sugiro que vocês possam lê-la na íntegra, pois seu conteúdo tem o sabor de orientação viva aos desafios diários que são normais para a nossa condição de ser humano, no estágio em que nos encontramos atualmente. Especialmente o 2º parágrafo. E se acaso você enfrente esses momentos desafiadores de tristezas continuadas, encontrará neste parágrafo o conforto que o seu coração busca com ansiedade, desejando se libertar para viver com alegria. Então, vamos refletir. A vaga tristeza que se apodera do coração, quase que de maneira imperceptível, levando a pessoa a considerar amarga a sua existência, é o que nós chamamos de melancolia. Esse abatimento se revela muitas das vezes através de pequenos contratempos do cotidiano, coisas simples, corriqueiras. A melancolia pode ser estimulada por uma mágoa, uma dificuldade amorosa, um dia vazio, um bolso vazio, um estômago vazio, um coração vazio. Aos primeiros sinais de melancolia pode-se utilizar antídotos tais como sair da rotina e fazer algo diferente que você desejava fazer há muito tempo, mas que nunca teve a oportunidade de fazer. Dedicar-se a dar alegria a alguém, sem exigir absolutamente nada em troca. Adquirir novos conhecimentos através de leituras, através das amizades. Buscar na sua memória momentos da vida em que se sentiu uma extrema felicidade. A melancolia está diretamente ligada ao estado de espírito da solidão e do ócio. Então, a solução não é ser solitário, nem ser ocioso. Se formos ociosos,
que não sejamos solitários, e se formos solitários, não sejamos ociosos. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências que aqui passamos. Hoje, estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país pela primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra nos deparamos com as situações que tocam os pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa triste, melancólicos, sem que exista um motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim como dizem. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, devemos fazer uns esforços para mudar o clima psíquico, através de uma leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém, como nós falamos, e que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. O que vem a ser melancolia à luz do Espiritismo? Segundo Richard Simonetti, no livro Bem-aventurados os Aflitos, ele nos diz que a melancolia, à luz do Espiritismo, evoca a imensa saudade da pátria verdadeira, que emana de todos os homens. Seja qual for o tipo de vida que levamos, as experiências que vivenciamos, de certa forma estamos transitoriamente exilados. Falou-nos Richard Simonet. Melancolia e o seu desenvolvimento na visão espírita. Por ser uma doença das emoções, é uma emoção e uma doença oculta no psiquismo. Contudo, a pessoa depressiva sente um sofrimento real, muitas vezes pior até que uma doença física. A mentora Joana de Anjos, no livro Entrega-te a Deus, nos adverte: quando sintas o desânimo agravar-se no teu currículo de ações, quando fores vítima de contínuos episódios de insônia com pensamentos conflitivos, quando experimentares indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia, que quer dizer um humor irritável, passe a caracterizar-te, quando a irritação ou o desejo de isolamento social comecem a dominar-te, tem cuidado, pois estás num processo depressivo. É muito significativo o que diz a nossa mentora, porque nos mostra vários sinais e sintomas da depressão que normalmente as pessoas não levam em consideração. E se atentarmos para o momento atual, veremos que temos que ficar alertas. A depressão, volto a dizer, é uma doença da alma. Sendo assim, infelizmente, a ciência materialista pouco pode fazer a não ser minimizar os sintomas do doente para que esse possa viver socialmente. O Espiritismo, que define o espírito como a essência do próprio ser, explica a depressão como uma doença espiritual. Portanto, quem não acredita no espírito ou ainda pouco conhecimento tem sobre sua natureza, não está em condições de conhecer-lhe a causa e muito menos de tratá-la. Normalmente, buscamos uma alegria sem profundidade, bem como uma felicidade fácil, aquela que vem a saltar aos olhos e estar conosco todos os momentos. E muitas vezes buscamos certas alternativas não muito elegantes e saudáveis como saídas, e talvez soluções para essa suposta alegria e felicidade. É preciso que entendamos que a escola da vida nos proporciona oportunidades de mudança íntima, em primeiro lugar, depois a externa. Reconhecer no mundo à nossa volta uma oportunidade bendita de evolução e de aprendizado, pois assim não teremos tempo para a tristeza e para a melancolia. Sabendo que todo sentimento negativo nos traz desequilíbrio, acarretando doenças, vamos arrumar tempo para sorrir. Assim, estando nós ocupados em seguir e praticar os ensinos sublimes do Mestre Jesus, a cada dia com muito trabalho, determinação e alegria verdadeira, nascida do dever realizado, vamos vencer esses sentimentos de melancolia e tristeza. André Luiz
nos convida à reflexão profunda quando nos diz no livro Os Mensageiros. Nos fala André Luiz: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilia a raciocinar na mudança construtiva das ideias. Tente contato com pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades bem maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento, nos falou André Luiz. Certamente que uma demorada reflexão acerca de si mesmo permite ao indivíduo perceber que a grande gênese dos seus conflitos está no seu planeta interno e ele os conduz em qualquer dimensão da vida. A morte não elimina as dores da alma. Allan Kardec, como pioneiro dos estudos psicológicos à luz da ciência espírita, pôde registrar, conforme encontramos na obra O Céu e o Inferno, que, aspas, cada qual vive o estado de felicidade íntima na vida espiritual conforme esse já se apresentava, porque ninguém sofre mágica transformação com o fenômeno da desencarnação, nos disse Kardec. Algumas estratégias para que a alma supere a tristeza comum, a partir da reflexão proposta pelo espírito de François de Genebra, podem ser resumidas da seguinte maneira. Primeira, resistência enérgica às impressões que nos enfraquecem a vontade. Segundo, considerando os ensinamentos dos espíritos superiores registrados por Kardec, aguardar com paciência o retorno para a vida espiritual que um dia virá inevitavelmente. Terceiro, ter em vista a nossa missão na presente reencarnação, seja na família ou cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Quarto, força, coragem para suportar aquelas impressões, encarando-as com determinação. Quando a tristeza comum ou a melancolia se chegar, podemos tentar resistir, como propõe o benfeitor espiritual no capítulo, com energia, ou seja, com uma disposição da alma de não se entregar a esse quadro emocional, até porque temos razões para compreender à luz do pensamento espírita o significado do momento presente como uma aprendizagem, para que o nosso ser imortal evolua como nós somos. No livro Lampadário Espírita, Joana de Anjos novamente nos diz: a melancolia investe com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em seu derredor pessimismo e amargura. Sustenta-te na autopiedade injustificável e se compraz em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. Reflitamos nesse ensinamento da veneranda Joana de Ângeles. Cabe ao homem esforçar-se para manter-se sempre confiante e alegre em qualquer situação, lutando contra qualquer sentimento de melancolia, para que nesta reencarnação possamos enfrentar com coragem as provas e as expiações, consequências dos nossos atos, próximos ou remotos, com a certeza de que é possível desenvolver-se e aperfeiçoar-se em um mundo de expiações e provas, com muito mais segurança, com confiança e alegria. No livro Triunfo Pessoal, psicografia de Divaldo Pereira Franco, novamente a veneranda Joana de Ângeles nos diz: a melancolia se caracteriza por uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Os seus desejos e prazeres, porque não atendidos, convertem-se nessa melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida, em fuga espetacular do mundo que considera hostil por não lhe haver atendido às exigências. Belas palavras. Então, a melancolia é a ânsia do espírito por uma vida melhor, pois o mesmo não foi criado por Deus para viver preso ao corpo no solo terreno. Nos coloca frente sempre aos desafios.
Essa vida melhor virá para todos nós, depois que forem cumpridas as diversas obrigações que Deus nos confiou a cada um de nós. A melancolia apresenta-se com várias causas, entre elas, a causa biológica ou orgânica. Acredita-se que algumas pessoas nasçam geneticamente com deficiências orgânicas, outras adquirem doenças crônicas que também levam à depressão, como AIDS, câncer, obesidade, artrite e tantas outras. O tratamento, neste caso, deve ser feito por um profissional gabaritado. Essas pessoas necessitam também de um acompanhamento psicológico, portanto, devem seguir à risca as recomendações médicas. Há uma causa social. O sedentarismo, a solidão, entre outras causas sociais, podem levar as pessoas a sentir-se desprezadas pela sociedade e passar a se sentir inúteis, desmotivadas, profundamente tristes. O melhor tratamento para a melancolia nesses casos é a atividade física. Uma caminhada diária, dança, exercícios leves de academia, pelo menos 3 vezes por semana, quem sabe, são ótimas terapias para essas pessoas. Ainda assim, se o problema se agravar, também neste caso, como em outros, a terapia psicológica é indispensável. Por vezes, é necessário dizer não. Causas psicológicas: a morte de um ser querido, a perda de um emprego, a separação de um casal, abusos sexuais, acontecimentos que podem levar a pessoa a distúrbios psicológicos. Além desses, há outros como o estresse, resultante do acúmulo de atividades, a necessidade de ser aceito, o perfeccionismo, a ansiedade. Quando um casal se separa, a angústia e as consequências provenientes de tal situação podem se tornar insuportáveis e levar à melancolia. Os reflexos atingem inclusive os próprios filhos quando eles existem. É por isso que existe um namoro, para que as pessoas se conheçam muito bem antes de assumir essa relação estável. Aliado a isso, é preciso saber conviver, havendo necessidade por vezes de um dos membros do casal renunciar-se a certos caprichos em benefício do outro. O diálogo, a troca diária de afetos, a compreensão, a renúncia e a tolerância, entre outras qualidades positivas provenientes do amor, são fundamentais para uma família e uma vida permanentemente tranquila. Com relação ao estresse, é preciso lembrar que não podemos assumir compromissos maiores do que permitam as nossas forças. Por vezes, é necessário dizer não, como já dissemos, sem com isso melindrar ou ofender os que nos pedem um favor ou um serviço. Há pessoas que, pela necessidade sentida de serem aceitas, nada recusam, embora nem sempre deem conta de atender o que lhe é solicitado. Com isso, deprimem outras pessoas, atentas às recomendações de Jesus de serem perfeitas, começam a se comparar com os grandes missionários dos santos. Ora, quando Jesus nos recomenda sede perfeitos, ele sabe melhor do que ninguém o quanto é importante dar um passo de cada vez, pois se corrermos muito por estradas acidentadas, poderemos levar um tombo tão grande que venhamos a ter dificuldade de nos reerguer. A ansiedade é outra dificuldade a ser superada por nós no combate à causa psicológica da depressão. Há pessoas que passam de uma atividade a outra, mal começam a anterior, acabando por esquecer ou concluir com atraso ou imperfeição quase tudo o que fazem. É preciso nos autoconhecermos, a fim de agirmos com equilíbrio e bom senso em tudo o que fazemos no cotidiano do nosso dia. Devemos ter horário para tudo, para o estudo, para o trabalho, para os exercícios físicos, oração, meditação, dormir. Também temos uma causa espiritual. As imperfeições morais que trazemos impressas em nosso campo mental nos levam a desprezar a recomendação de Jesus que nos diz: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Tais defeitos têm como base principal o egoísmo, de onde provém todas as demais imperfeições de cada um de nós, como o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, a cupidez, a sensualidade e as paixões negativas. Ao considerar a brevidade da reencarnação e a certeza da nossa imortalidade, as agruras dessa vida são quase um nada
porque, observadas de um ponto de vista mais amplo, podem ser compreendidas como acidentes de percurso que carregam consigo lições ao aprendiz atento, que procura aproveitar cada experiência, aquilo que pode lhe enriquecer a alma no seu progresso. Esses saberes, quando devidamente apropriados, promovem a paciência que, a seu modo, conduz paulatinamente à paz interior. É de gente apaziguada e com essa força interior suficiente para pacificar o nosso mundo que nós estamos precisando. Se você busca livrar-se da melancolia, apegando-se a pessoas para que cuidem de você, haverá um dia em que perceberá que a busca é ineficiente, pois essa pessoa terá que ser você mesma. Apenas assim poderá efetuar uma autêntica mudança. De início, não espere satisfação e felicidades imediatas, porque os efeitos negativos vão continuar cruzando o seu caminho, resultado de anos vividos entre padrões inadequados. No entanto, quando descobrir esses padrões e começar a modificá-los de maneira gradativa, automaticamente terá início a redução das sensações desagradáveis e aflitivas que você experimenta. A alma, na agonia moral, é semelhante a um pássaro de asa partida. Ele quer voar, mas não consegue. Só com o tempo ele se equilibrará, aí então pode alçar voo perfeitamente. A autodestruição, além de inútil, intensifica a dor já existente por interferir no processo natural da existência terrena. A alma humana pode então ser comparada também a um candelabro. Acesas as chamas da verdade, dissipam-se as sombras da ilusão. Lourdes Catherine, no seu livro Conviver e Melhorar, nos orienta, nos fala: todos temos uma tendência de culpar o mundo por nossas ações, comportamentos, emoções e sentimentos inadequados. Justificamos o nosso desalento acusando indiscriminadamente, mas é preciso assumir plena responsabilidade por tudo o que está acontecendo em nossa vida. Devemos reconhecer honestamente que está em nós a fonte que determina e controla nossas ações e reações. Somos os responsáveis tanto pela nossa felicidade quanto pela nossa infelicidade. Melhore o seu íntimo. Essa é a maneira mais eficiente de ser feliz. Podemos destruir o corpo, mas não temos o poder de acabar com a vida. Quem faz a sua parte e deposita nas mãos de Deus todas as suas dificuldades, alcança a tão almejada tranquilidade. Lourdes Catherine, no livro Conviver e Melhorar. Cabe então o nosso questionamento: o que fazer para me sentir melhor quando eu estiver triste? Não fui eu que disse isso, mas olha que frases bonitas. Primeiro chorar, depois chorar e no fim chorar. Não é vergonha nenhuma, como Jesus diz sempre: deixa doer para passar depressa. Chorar é descarregar a emoção. Por isso, no fim deste luto, depois de todas as lágrimas derramadas, na maior parte das vezes vem o alívio, a alegria, a harmonia e a paz interior. É a libertação de toda essa dor enclausurada dentro de si, quem sabe, há séculos. Depois, já com o peito limpo, calmo, tranquilo, pode analisar a situação que está a causar esse estado, de modo a melhorar ou mudar a sua condição. O livro se chama Saúde, do Espírito Miramês. Também pode fazer um processo de autoconhecimento espiritual, em que aprofunda e amplia sua consciência acerca das suas emoções e das histórias delas, o que vai ajudar a gerir o seu processo emocional e espiritual e desenvolver ainda mais a sua inteligência emocional. Vejamos que o Espírito nos ensina que a inconformação com a pena de prisão temporária em nosso corpo que abate o nosso espírito, fazendo-nos tristes. Podemos mesmo dizer que entregar-se à melancolia é a tentativa de cabular a aula na escola da vida.
Nesse momento, é imprescindível aproximarmos-nos do espírito imortal, identificando quais são os nossos objetivos superiores na vida, quais os nossos anseios da alma, o que nos causa verdadeiramente entusiasmo e prazer de viver. Muitas vezes, na luta diária, esperando que os outros nos supram as necessidades afetivas, vamos negligenciando o cuidado da alma, afastando-nos do centro do nosso equilíbrio, que é Deus. Deus está em nós quando manifestamos a alegria de viver. François, nesse capítulo, nos indica reagir a essa força negativa, perseverando no bem e buscando consolo nas instruções dos bons espíritos que não cessam de nos trazer informações, informando-nos sobre a felicidade que nos aguarda se perseverarmos no bem. Informa-nos ainda, François, que esse desejo de melhoria é um sentido do próprio espírito em evolução e que o grande equívoco é buscarmos essa melhoria tão somente nas questões do mundo material, que é capaz de nos dar riqueza e conforto, mas é incapaz de adquirir paz para o espírito e para a nossa consciência. Paz e felicidade são bens espirituais que apenas a sua atitude e a sua ação no mundo podem te dar. Quando você faz um bem para alguém ou capricha na felicidade do outro, provoca um sorriso, a sua alma sente o sabor e o aroma dessa paz e dessa felicidade. São satisfações puras do espírito, e nesse momento percebemos que não há dinheiro que pague essa alegria da alma, porque elas são de origem puramente espiritual. Então, como a felicidade é espiritual, também a tristeza melancólica tem origem no mundo íntimo do espírito. E só o cuidado delicado e gentil com a própria alma podem evitar que esse mal ganhe o território do nosso organismo fisiológico, transformando-se em uma doença de difícil remissão. Olhemos a alma, a fim de nos subtrairmos desses estados. François ainda nos lembra que devemos chamar a nós mesmos à responsabilidade, a fim de assumir com valentia as questões do dever que nos marcam a vida. Vivemos repetindo que Deus, sendo justo e bom, não vai nos sobrecarregar com cargas morais mais pesadas que a nossa capacidade de suportá-las. Nessa informação, já temos a pista de que não há engano e que sim, podemos superar as dificuldades, pois elas são na justa medida das nossas forças e na exata necessidade do nosso aprendizado espiritual. Pois que nada é castigo, apenas lições mais fáceis ou mais difíceis, conforme a nossa faixa evolutiva. O Espiritismo também nos oferece algumas ferramentas práticas que têm se mostrado muito eficazes no combate a essa melancolia, para que ela não se transforme em depressão. Tais como a prece, o evangelho no lar, a reforma interior, o autoconhecimento, a fluidoterapia. A prece é o nosso canal de comunicação com as forças superiores da natureza, nossa linha direta com Deus. Pelos fios invisíveis da oração, entramos em contato com as fontes mais puras das energias que necessitamos para perseverar nos embates diários. O hábito da prece fortalece a alma. É o recurso para todo momento, seja na fila do banco, no ponto do ônibus, perante a dor, diante da dúvida, preparando-nos para o dia ou para o momento de dormir. Ela tem a capacidade de nos elevar as vibrações em uma frequência superior aos pensamentos ordinários e faz com que entremos na faixa de frequência dos espíritos bons, executores e auxiliares da vontade de Deus e dispostos sempre a nos ajudar. Evangelho no lar. Na prática espírita, é o culto sistemático da oração de forma simples e sem rituais, cultivado em família uma vez por semana, sempre no mesmo horário. O Evangelho no lar harmoniza as forças espirituais da casa, pacifica os espíritos de nossos familiares que possam estar em litígio e afiniza o pensamento dos membros desta casa com o do anjo tutelar do lar, aquele benfeitor amigo destacado por Deus para nos ajudar na romagem terrena.
Todos os que praticam o Evangelho no lar são unânimes em confirmar a sua eficácia na melhoria dos relacionamentos em casa e da pacificação interior dos familiares, superando mesmo problemas de longo curso que persistiam antes do recurso desta oração. Reforma íntima, autoconhecimento, recomendada com finalidade terapêutica de grande valor pelo Espiritismo, é tarefa pessoal que empreendemos no autoexame de consciencial diário, a fim de conhecermos as atitudes que foram inadequadas e que tivemos durante o dia, a fim de que providenciemos a sua reparação e a educação dessas nossas faltas. Autoconhecimento, segundo todas as doutrinas e filosofias, é a chave para a paz do espírito, porque nos ajuda a tomar posse de todas as nossas potencialidades latentes. Saber quais são as nossas fraquezas e as nossas fortalezas de espírito e utilizando as últimas para superar os defeitos e as imperfeições, caminhando a passos largos para decididos rumos de felicidade que tanto almejamos. A fluidoterapia, normalmente na casa espírita, é também um poderoso meio de superar a melancolia. Consiste exatamente na recepção dos passes, aplicados por médiuns capacitados após a participação de uma breve palestra evangélica de preparo que nos habita a mudança de pensamentos doentios por forças mentais de esperança e de fé. O passe oferece uma trégua na perturbação espiritual na medida em que nos eleva a nossa vibração pessoal, nos fazendo desligar da sintonia maléfica de espíritos tristes e infelizes que possam nos estar compartilhando o estado de melancolia. O passe afasta temporariamente esses espíritos doentios, mas se o mostrar que a extinção das tristezas está sempre ao nosso alcance. É importante que a gente pense nisso. A extinção da tristeza está ao nosso alcance quando nos engajamos decididamente nesta causa de conquistarmos a nossa própria felicidade. Finalizando, vamos lembrar ainda François de Geneve que nos diz: nossa dificuldade, bem vividas, valentemente enfrentadas, nos devem conduzir junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Fechou as aspas. Nada de esperar a morte para ser feliz. Aceite a proposta espiritual de renovação e envie todos os seus esforços para superar a tristeza e conquistar a consolação esperada através da prática do amor, que é o remédio e a cura para todos os males e nossas aflições. Vamos refletir na bela mensagem de André Luiz, que o próprio Chico rotulou texto antidepressivo. Essa mensagem está no livro Busca e Acharás. Se não, vejamos. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se de parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva das ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e de lutas, na aquisição de experiências, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Mensagem extraída do livro Busca e Acharás. Finalizando o nosso estudo, às vezes, a melancolia saudável serve como terapia para exames de risco e de aparências. Não devemos cultivar a melancolia, mas entendê-la como fenômeno psicológico transitório que cede lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos nossos tesouros morais, culturais e espirituais. Não a cultives, mas também não fuja dela.
Aceite-a, retirando o melhor resultado da oportunidade de refletir seu comportamento, estando sempre experimentando atitudes renovadoras. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. Reflitamos sobre isso. Para encerrar, uma prece. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo. Abençoa-nos e guarda-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem essa jornada terrena. Eu agradeço a presença de todos vocês. Saúde e paz, amor. Esperando que todos estejam bem, se cuidando, fiquem em casa. Relembrando que as aulas anteriores estão no canal Estudo Espíritas por Angélica e Ricardo. E toda quarta-feira pela manhã estaremos postando uma nova aula. Esperando todos vocês com a sua audiência, com críticas, sugestões. Se inscrevam, recebam as nossas vibrações amorosas e até a próxima. Muito obrigado, muita paz, que assim seja.